Olá, seja muito bem-vindo ao 16º capítulo deste livro maravilhoso que se chama Metanoia. São 21 dias de transformação com J.B. Carvalho. Eu me chamo Fabinéia Faria, sou psicanalista cristã formada pelo Instituto Fazendo a Diferença, da doutora Ângela Cirino, e sou também pastora. E estou aqui para te acompanhar nesta jornada de 21 dias de transformação para a minha vida e para a sua vida. Hoje eu venho te pedir que você que ainda não assistiu os capítulos anteriores deste livro maravilhoso, entra lá no meu canal @fabineia e assistam os capítulos anteriores, ok? O capítulo de hoje, ele vai falar sobre respeite-se, ok? Antes de começar a leitura, eu gostaria de te pedir para que compartilhe esse vídeo, que se inscreva no meu canal, que curte, comenta e nos ajuda lá no engajamento, ok? Desde já agradeço. E vamos para mais um capítulo? Como você se sente sobre você mesmo vai afetar a forma como você trata os outros. As pessoas que se odeiam, odeiam os outros. Você não vai deixar que a vida lhe trate melhor do que você mesmo se trata. É o bastante querer ver o outro como a si mesmo? O filósofo Eric Hoffer disse que as pessoas odeiam as outras como odeiam a si mesmas. Alguns de nós temos que diminuir os outros para se sentirem bem comigo mesmo. Portanto, respeite-se. Aprecie seus dons. Cante uma canção. Torne a vida em pequenas doses. Marque uma entrevista com sua própria consciência e relaxe. Lide com as bagagens. Faça uma lista das coisas que você tem que fazer e ainda não fez. E depois vai até o espelho e sorria para você mesmo. Dê uma volta com sua própria consciência e valorize sua presença, sua existência. Quando você está em harmonia consigo, você convida as pessoas para estar de bem com você. Todos querem se alinhar com quem anda alinhado. Portanto, lide com o passado não resolvido. Arrependa-se e busque restituir. Se puder, a quem você machucou, reorganize sua agenda. Algumas pessoas têm que diminuir o ritmo, enquanto outras têm que começar a correr. As pessoas são diretamente afetadas pelo seu estado. Elas podem sentir quando você realmente desfruta de sua própria companhia. O relacionamento que você tem com você é a descoberta mais valiosa que pode fazer. A maioria das pessoas não sabe que tem que cultivar intimidade consigo, conversar consigo, tratar-se com carinho. Lembre-se que um louco é a pessoa que perdeu a conexão consigo mesmo. Portanto, escreve cartas, bilhetes, mensagens para você mesmo. Eu te aconselho, criar ali um grupo no WhatsApp seu mesmo,
para você conversar consigo mesmo. A autoconsciência é a sua capacidade de se perceber, de se discernir, de olhar para dentro de si. O rei Davi sabia como fazer isso. Ele conversava consigo como se conversasse com um amigo. É só você olhar o livro de Salmos para ver quantas vezes ele estava tentando se entender, automotivando-se e liderando a si mesmo. Ele fala com a sua alma e convence a si mesmo da bondade de Deus e do seu favor para com ele. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redima a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, do 1 ao 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, 5. Desperta, ó minha alma, despertai. Lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Contar-te-ei louvores entre as nações. Salmo 57, 8, 9. Hoje, as pessoas estão se sabotando o tempo todo, em períodos de autoversão e ódio de si mesmos. Paulo nos diz para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso deve incluir os pensamentos críticos contra você mesmo, que você alimenta todos os dias. Critique seu crítico interno. Critique sua autossabotagem. Você deveria sentir um autorrespeito profundo e duradouro, e não vergonha. Nós inventamos histórias o tempo todo e remoemos essas histórias por meses e anos. Editamos no nosso cérebro a nossa versão dos fatos. Colocamos a culpa nos outros, achamos alguém responsável pela nossa miséria e fracasso. Mas esses valores precisam ser trocados. Culpar os outros não nos faz inocentes. Nossos valores estão contidos em nossas histórias. Na maledicência está contida nossa insegurança. Entenda, ideias são poderosas. Elas podem nos libertar ou nos escravizar para sempre. Você pode ser prisioneiro das histórias que inventou para si. Pode estar preso pelas mentiras que acreditou sobre si mesmo. Saul acreditou que o homem mais fiel do seu reino era um traidor e investiu toda a sua vida para destruí-lo. Construiu uma história dentro de si que não correspondia aos fatos. Seu ciúme o enlouqueceu. Judas comeu a mesa de Jesus e depois foi vendê-lo por 30 moedas. Você já pensou em que pensamentos passavam na mente dele? Lúcifer contou uma história para si. Essa história o destruiu e o tornou o mal personificado. A Bíblia descreve: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, as profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Isaías 14, do 14 ao 15.
Nabucodonosor contou uma história para si, cheia de orgulho e presunção. Falou o rei e disse: Não é este a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. O Evangelho de João nos conta sobre um homem que por 38 anos foi escravo de uma história que acreditou. Jesus lhe encontra em um tanque e lhe pergunta: Você quer ser curado? Ele respondeu que não tinha ninguém para ajudá-lo. Não existe ninguém que me leve até onde tenho que ir. Ele deveria rolar até as águas para ser curado. Diferentemente, a mulher do fluxo de sangue disse para si mesma muitas vezes, repetidamente, continuamente: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Eu amo essa passagem da Bíblia, da mulher do fluxo de sangue. Ela contava uma história para si diferente da história que todos acreditavam sobre ela. Os médicos disseram: você vai morrer. A religião disse: não toque em ninguém, você é impura. O gerente do banco disse: você não tem mais dinheiro. A sociedade dizia: você é uma paria, fique longe de nós. Mas ela dizia para si mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar, às vezes, as vestes, serei curado. Eu vou repetir. Se eu conseguir apenas lhes tocar as vestes, serei curada. Que fé dessa mulher, né? Mateus 9:21. Quais histórias você está contando para você? Jó estava doente, mas contou uma história para si e acreditou. A despeito dos seus amigos, da sua esposa, das suas perdas, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e em minha carne eu verei a Deus. Às vezes nós contamos histórias que inventamos para nós mesmos sobre os outros, ou por vezes acreditamos nas histórias que os outros contaram para nós. O pior é quando cremos nas histórias que o inimigo nos conta sobre nossos erros e falhas do passado. Ele tenta nos fazer acreditar que nossos pecados não têm solução. Contudo, Deus decide contar a nossa história a seu próprio modo. Ele não vê o retrato, mas o filme. Ele não julga o momento, mas o processo. Noé não é um bêbado, assim como Abraão não é um mentiroso. E Davi não é um adúltero. O que define alguém não é o seu retrato de um tempo, mas o filme da sua vida. Deus considera o todo e não uma só parte. Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Abraão, de pai da fé, e Noé, de patriarca do dilúvio. Que história você está contando para si mesmo? O filho pródigo disse para si: me levantarei e irei para o meu pai. E foi isso que ele fez. O que dizia para si? O que você está dizendo para si mesmo agora? Qual a crença que você tem sobre si mesmo? Erasmo de Roterdã, em seu livro O Elogia da Loucura, disse: se não tem ninguém que te elogia, a ti mesmo. Se não tem ninguém que te elogia, elogia a ti mesmo. Quando não há ninguém para encorajar, encoraja a si mesmo. Vivemos como prisioneiros enquanto fomos totalmente livres. Você precisa de uma mentalidade de campanha, não uma mentalidade de batalha. Você pode perder uma batalha e ainda ganhar a guerra. Guerras são vencidas por uma sucessão de batalhas, ou seja, uma campanha. O inimigo tem uma estratégia de assédio constante contra você. Dia a dia ele tenta lhe desgastar para lhe vencer pelo cansaço. Alinhe-se aos pensamentos de Deus sobre você. Ajunta-se ao seu script. A natureza de Deus é contar histórias e suas histórias se tornam a nossa realidade. Veja o que Davi dizia por si mesmo. Texto do dia.
Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 13 e 14. Agora vamos para a tarefa do dia? A tarefa de hoje é: respeite-se. Desenvolva um relacionamento consigo. Respeite-se. Conte uma nova história. Diga para você mesmo a boa história de Deus sobre sua vida. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, ó Pai querido, a cada um que ouvir esta mensagem, Pai. Que essa mensagem possa entrar no coração delas, que elas possam aprender, Pai querido, com esse capítulo que lemos hoje e que possa também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ter frutos na vida delas, Pai. Que elas venham frutificar através desse aprendizado de hoje, Pai. Eu abençoo cada lar com paz, união, amor, compreensão e comunhão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tchau, tchau e até o próximo capítulo.